participantes, que o Senhor venha nos dar entendimento, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Paz, irmão Wagner. Jana. É o Wagner ou é a Janaína? Então, a gente fica na dúvida com essa foto, né? Vamos ver. É o Wagner. Vamos lá, então, Nath. Peraí, tá? Tá bom. É o Wagner. Dá pra ouvir? Tá ótimo, por enquanto. É o Wagner e a Janaína. Eita, glória. Que da hora, mano. Nós estamos aqui. Então, Senhor, vem, ó Deus, enche este lugar, um desejo é sentir teu poder, então vem incendiar meu coração no teu altar, quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, meu teu altar, quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Amém. Glória a Deus. Presbítero Wagner. Presbítero Roberto. Seja bem-vindo, Miriam. Paz do Senhor. Oba, paz. Agora eu tô vendo. Aí. Tá tudo bem? Atrasadinha. Tá no horário, tá tudo bem. Gente, eu quero iniciar com vocês lendo o texto, né, de Atos 2. Nós vamos ler o texto de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, né? Estava ouvindo aqui a pregação do pastor Edson a respeito do culto de ontem, assistindo o culto, né? E vendo como Deus tem usado o nosso pastor para nos dar orientação para esta vida, e nós cada dia mais cremos na palavra de Deus, né? Chama muita atenção o Espírito Santo como o guia, né, para que a igreja venha a ser uma igreja poderosa na terra, né? Irmãos, Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, né? Foi isso que eu falei? Foi. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Somente esses versos por enquanto. Tá bom? Na semana retrasada, né? Semana passada não deu. Na semana retrasada a gente comentou algumas coisas sobre o livro de Atos, né? O comecinho aí das nossas introduções, na nossa EBD. Nós falamos um pouco sobre a união dos gentios com os judeus, como o Espírito Santo ele faz essa união, né? Dos gentios com os judeus.
como o Espírito Santo capacitou, né, os discípulos, os apóstolos, para dar início a essa obra essa que marcou o início da igreja com a descida do Espírito Santo, o Espírito como a garantia da salvação. Nós comentamos um pouco que o Espírito Santo ele é o penhor, né, da nossa salvação, nossa garantia aí, e alguns sinais perceptíveis da presença do Espírito Santo foi notória, né, pelas pessoas que estavam presentes ali no lugar. As pessoas que viram o descer do Espírito Santo perceberam, né, alguma coisa diferente acontecendo. Então, a diferença é essa, o barulho, né? Eles ouviram um barulho, um vento muito forte, então eles também viram e como alguma coisa como que de uma manifestação sobrenatural sobre eles, e eles falando em outras línguas, né? Foi mais uma manifestação para poder provar que o Espírito estava descendo ali para nós hoje, o Espírito descendo, né? Mas que na verdade também para eles ali que alguma coisa diferente estava acontecendo. E essa coisa diferente que estava acontecendo ali exigia alguma explicação, né? Porque não era algo normal, então as pessoas queriam que se explicassem o que estava acontecendo. Os gentios ali não tendo explicação no que estava acontecendo, eles fizeram deboche, né, dos apóstolos e das pessoas que ali estavam, né? Eles debocharam, eles foram falar que o Espírito, eles foram falar que na verdade os discípulos estavam embriagados, né? Embriagados. Eles sabiam que os discípulos faziam pouco uso ou quase nada, né, do uso do vinho. Não era uma afirmação ali para a gente poder dizer, eles bebiam, não era nada disso. Na verdade, os discípulos faziam pouco uso ou nada, né, de vinho fermentado. Então, na verdade, esta parte que eles falam que estão embriagados é mais um deboche, né, para poder tentar explicar que o que está acontecendo não é uma coisa ali normal. Seja bem-vinda, Eide, bem-vindo, Estevão. Nós estamos meditando um pouco em Atos 2. Só passando um pouco dessa introdução para nós lembrarmos o que foi discutido um pouquinho da semana retrasada, do que nós tínhamos conversado um pouco. Essa capacitação que o Espírito Santo dá para a pregação, é ele que convence as pessoas, né? Ninguém é capacitado por si só. Eu estava comentando com alguns irmãos em um estudo de pregação, que na verdade o pregador ele não precisa ser uma pessoa inspirada, né? Se nós cremos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, então o que o pregador precisa ele é ser um bom intérprete, né? Ele interpretar bem o texto. Se ele interpretar bem o texto, ele falar somente do texto já está ótimo já. É claro que a inspiração ela vem por questões da emoção, né? Porque nós precisamos nos emocionar, isso daí é muito bom, é muito relevante para a crença, né? Mas que se o pregador ele for um bom intérprete do texto, ele já está aí seus 97% andado já para a gente poder ser convencido de que Deus ele é o nosso Salvador, né? Então essa capacitação só vem pelo Espírito, porque também uma interpretação simples, crua, né? Uma interpretação carnal não leva a pessoa a acreditar, né? Não leva a pessoa a crer na palavra de Deus, muito pelo contrário, ela só estuda para confusão. Então essa capacitação vem pelo Espírito, né? Isso é mostrado em Atos, tanto que um texto bem difícil de compreender no Antigo Testamento, que é o texto de Joel, é um texto bem facilmente compreendido por Pedro, né? Que é aquele texto que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esse é um texto muito complexo, mas Pedro discute o texto assim, mesmo sem estudo nenhum. Pedro ele cita a profecia com maior tranquilidade, e isso nós vemos a manifestação do Espírito Santo dando entendimento a Pedro, né? A respeito das profecias, e sendo que esse texto de Joel é um texto muito difícil de entender. Então, nós vemos que o Espírito Santo é ele quem revela também a palavra de Deus,
é Ele quem nos garante esta salvação por interpretação da Bíblia, e também é Ele que, com isso, né, manifesta os sinais, né, manifesta o poder. Ele nos mostra esses sinais, fazendo com que nós venhamos crer ainda mais e com que outras pessoas também creiam, né, neste evangelho, nesta palavra maravilhosa. Os sinais são importantes, irmãos, para que os gentios venham crer, né? Não era somente necessário o discurso de palavras. Hoje em dia nós discutimos bastante, né? Eu acho que a igreja nunca viveu um tempo tão grande como hoje. Como antigamente as pessoas não tinham muito estudo, né? Muitas pessoas eram muito privado, né, de estudar. As pessoas não sabiam ler, não sabiam interpretar, não sabiam nada. Elas tinham acesso somente a partir daquilo que um líder delas aprendiam a ler, então iam ler, então pouco se discutia. Tanto que para marcar algumas reuniões, para interpretar a Bíblia, para interpretar texto, eram de anos e anos, né? Então se juntava um grupo ali para poder interpretar alguma parte, para poder ficar melhor o destino da igreja, por qual caminho que a igreja vai percorrer. Eu acho que hoje a gente discute muito mais, né? Nós estamos aqui entre 8 e 10 pessoas, qualquer hora a gente pode sentar, discutir um assunto. Então, acho que hoje se discute muito mais a respeito de como podemos ocorrer, como podemos interpretar, como podemos entender, como que nós vamos fazer, né? Então, eu acho que nós falamos bastante, né? Discutimos muito, mas nós temos poucos sinais visíveis, né? De manifestação de poder, de manifestação de glória, de impacto, né? De demonstração que emociona, que mostra mesmo que Deus está presente, que nós temos o Espírito Santo presente. E é claro que eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser pessoas sem direção, não é nada disso, tá bom? Pessoas sem estudo, sem discussão, sem pregação, não é nada disso, mas que os sinais também são importantes para que outras pessoas também venham ver a manifestação da glória de Deus em nossas vidas, tá bom? Só essa pequena introdução para nós irmos discutir um pouco sobre a nossa EBD aqui e avançar. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre nesse derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? Por que no dia de Pentecostes? E nós vamos também comentar aqui a respeito dos dons, né? Que é o falar em línguas. E depois disso nós vamos ver o Espírito Santo separando para a salvação e para a condenação as pessoas a quem ele quer salvar e as pessoas a quem ele não quer salvar. Parece que é mais ou menos isso, né? Não posso falar que não quer salvar, mas parece que ele faz uma separação onde vai ser pregado o evangelho ou não, né? E isso no livro de Atos. E por fim nós vamos ver a igreja avançando a partir do capítulo 8 em Samaria e a partir do capítulo 10 com os gentios. Bom, então vão ser esses os nossos temas de hoje. Todos os temas são breves, né? Mas para que nós possamos, a partir de uma outra oportunidade, comentar sobre o ministério do apóstolo Paulo e como o Espírito Santo vai agindo na vida dele. Vou abrir a oportunidade para vocês comentar alguma coisa. Eu falei tanta coisa já, mas vocês podem falar alguma coisa se vocês quiserem aí, tá bom? Pode ser... Deixa eu ver aqui. Pode ser no chat também. Eita! Que bom. Então, tranquilo. De boa. Pessoal, nós vamos continuar aqui nossos comentários em Atos 2, capítulo 1 até o 4, né? O pastor Edson, ele frisou bastante isso ontem na pregação, que o Espírito Santo desce, né? Justamente nesse dia, após 7 dias depois da Páscoa. 7 dias depois da Páscoa, ele desce... isso significa Pentecoste, né, que é o 50º, aí alguns dias aí depois do sábado da Páscoa, né? Isto aí é no grego. Pentecoste também significa a festa da colheita ou das semanas, e também chamado de dia das primícias, né?
essa questão de ser... Nossa, que legal, Isaac. Família todinha, hein? Essa questão de ser Dia das Primícias se encaixa muito no sentido de que o Espírito, ele é a primícia, né, da nossa salvação. O Espírito Santo descendo no dia de Pentecoste, ele marca muito também como que Moisés teve essa experiência com Deus, totalmente sobrenatural ali no Sinai, ele recebendo leis e vendo a manifestação com fogo e falando línguas que para que os judeus eles ainda não entendiam, mas eles iam entender a partir das leis, né? Então, o Espírito Santo descendo nesse dia de Pentecostes, também marcando aí, lembrando um pouco do Sinai. E por que o Espírito como primícia nesse dia de Pentecostes? Porque o Espírito Santo, ele seria o primeiro ato da salvação, a partir do Espírito Santo, ele é que as pessoas iam entender, né, a salvação. Engraçado que as pessoas estavam ali, um monte de judeus ou convertidos ao judaísmo, reunidos naquele lugar, né, pessoas de várias partes do mundo ali reunidas naquele lugar, e eles foram ali para celebrar essa festa, mas eles viram algo muito maior, né? Muito maior, que transcende esse mundo, principalmente. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou falando um pouco longe do microfone. Eles transcendem, né, esse mundo, essa manifestação do Espírito. Então, aquelas pessoas ali, elas vão ver a manifestação do Espírito Santo, e o Espírito Santo, neste caso, ele seria a primícia, né, porque o Pentecoste, ele também é marcado como festa da colheita, né? Então, essa primícia seria o Espírito Santo, que seria o primeiro ato para a salvação daquelas pessoas que estavam ali. Às vezes a gente confunde bastante, né, a respeito de como que ocorre, né, essa salvação, se primeiro é fé, se primeiro é o Espírito, como que vai surgindo a conversão das pessoas, mas o que nós vemos é que somente a partir do Espírito Santo é que as pessoas podem ser impactadas pela pregação do Evangelho, e a partir daí as pessoas terem arrependimento e confessar, né, Deus como Salvador. As pessoas perguntaram para Pedro como que eles iriam fazer, como que eles iriam aceitar. Então Pedro ele fala do arrependimento e fala para ser batizado, né? Então as pessoas, a partir do Espírito Santo convencendo elas, né, isso através da pregação de Pedro, então o Espírito Santo convencendo elas, é que elas iam se achegar a Deus. Irmãos, nós podemos fazer várias coisas, é claro que nós podemos discutir aqui muitas obras que nós podemos fazer na igreja, né? Nós podemos falar a respeito de festas, de congresso, isso nós estamos irmãos aqui, nós podemos falar abertamente isso, nós podemos falar teatro, dança, música, diversas coisas. E tudo isso é importante, lógico, não tem como falar que não é importante isso, tanto para nossa diversão, mas para manter a gente ocupado, isso é muito importante. Mas o que nós podemos ver é que a manifestação do poder de Deus, ela está totalmente ligada e muito ligada na pregação. O culto nosso hoje, nós não fazíamos ou não faremos culto sem pregação. E é claro que quando nós estamos reunidos ali, às vezes fica um pouco mais comum, né? Tá normal já essa questão da pregação, vai falar um pouquinho fulano, outro, mas que o poder do Espírito está ligado à pregação, isso é inegável. A questão das outras tarefas que nós fazemos nas nossas reuniões, elas são importantes a partir do momento que emociona a pessoa e que desperta, né, um interesse nas pessoas em um louvor. Às vezes você escuta uma palavra, ou num teatro, quer manifestar alguma coisa, ou numa dança, né, dessa perceptível alguma coisa na pessoa, mas a pregação, onde a pessoa é totalmente ali usada por Deus e que ela vai abrir a boca para falar somente do poder de Deus ali,
eu acho isso uma questão de opinião, eu acho que é isso que vai levar a pessoa ao maior arrependimento, a maior introspecção, a pessoa pensar em si, pensar nos seus atos, como aqueles homens tinham crucificado a Jesus, rejeitado o Senhor da glória. Nós hoje, todas as vezes que nós vamos à igreja, nós também podemos pensar em nós crucificamos a Cristo, nós rejeitamos o Rei da Glória por diversos motivos, né? Um dos motivos é a gente ama demais esse mundo, né? A gente ama muita coisa nesse mundo, e então pensar um pouco na gente, nossos atos, o que nós temos feito, e assim cada dia mais sermos moldados, né, pelo poder do Espírito Santo, através da pregação, através da palavra, porque também a palavra sem o poder também não rola, né, não aquece o coração, não muda nada. Então, essas duas coisas aí tem que andar juntas, os sinais, né, e a sabedoria. Então, são coisas para nós pensarmos. Acabando a primeira parte, vamos para a segunda, se ninguém quiser comentar nada, tá bom? Oba! Nós vamos falar um pouquinho sobre o falar em línguas, e nessa parte agora de falar em línguas, eu quero trazer aqui 3 comentários para vocês, que eu estava meditando aqui, para não deixar imposta a minha opinião, né? Que eu acho que talvez seja um pouco irrelevante, mas também é boa também, né? A opinião assim também, a opinião dos irmãos também é muito boa, mas a gente não pode passar pelo livro de Atos sem comentar esse assunto, né? É um assunto um pouco a gente às vezes evita discutir muito isso para que a gente não venha ser espantada aí pelas pessoas, porque hoje em dia falar em línguas, comentar esse assunto é a mesma coisa de você falar se você é de direita ou de esquerda, né? Na igreja, alguém vai te falar assim, então você vai para lá, eu vou para cá, e tá mais ou menos nesse assunto aí. Então, mas não dá para passar pelo livro de Atos sem comentar esse assunto. Então, para comentar sobre esse assunto, eu peguei 3 comentários aqui de pessoas um pouco distintas, mas também são os irmãos, dos nossos pensamentos aí cristãos, né? Nós vamos comentar um pouco a respeito desse falar em línguas aí na Bíblia Pentecostal, um comentário aí bem breve da Bíblia de Estudo de Genebra, tá bom? E um batista aí, intérprete do Novo Testamento, tá bom? Que é o Champlin. E como é uma pessoa que eu sempre estou lendo, aí eu vou comentar um pouco da posição dele também, tá bom? Mas se os irmãos quiserem dar opinião antes, a gente escuta os irmãos. Eu prefiro ouvir você falar e depois eu falo aqui. Irmãos, é claro que nós vamos comentar esse assunto aqui, mas eu quero que os irmãos observem que quando o Espírito Santo ele desce, isso no livro de Atos, uma das manifestações claras de que o Espírito Santo desceu era o falar em línguas, tá bom? Uma manifestação clara de que ele desceu era o falar em línguas, tá? Não era o que a gente vê hoje, né? Na verdade, hoje em dia nós demos muito ênfase ao fruto, né? Então nós vamos falar que o fruto ele é muito mais importante do que uma manifestação desse tipo, sobrenatural, coisa assim. Então nós vamos seguir mais por esse caminho. Tem que ter amor, tem que ser longânimo, esse caminho aí. Tem que ter paz, mas só que nos nossos textos aqui que nós estamos discutindo, eu acho que ele é muito enfático nisso, que o Espírito Santo manifestava o poder a partir do falar em línguas. Vamos ver? Isso está em Atos capítulo 2, vamos ver qual versículo aqui. Versículo 2, é isso? Versículo 3, né? Atos capítulo 2, versículo 3, ó. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, né? Então, cada um deles falava uma língua aí, uma língua como uma língua de fogo mesmo. É algo que... Como é que pode falar isso, hein? Uma língua como que de fogo. É claro que literalmente não tinha fogo, mas era uma língua que parecia que ardia no coração deles. Era uma coisa que movimentava, trazia o ser humano normal, trazia para coisa assim,
sei lá, de outro mundo mesmo, né? E a Débora comentou aqui, mas não era língua estranha não, viu, Débora? É o quê? Ou era? Acho que não era, não. Deixa eu ver. Eu acho que o fato de falar língua de fogo, acho que foi pelo impacto, talvez, também, né? Porque o fogo, ele causa né, um impacto, não sei. E aí pode Mas, ser de qualquer forma, fogo é conhecido, né? Realmente não vai ser estranho. Eles usam pode usar também uma analogia, referente ao fogo, que é um elemento que existe, né, na natureza. E aí, querendo ou não, não vai ser uma coisa tão estranha, né? Ali no momento pra ele. E da onde que surgiu o termo línguas estranhas, se a Bíblia se refere como línguas como de fogo? Esse comentário aí, meu, é porque o apóstolo Paulo, ele confundiu bastante a gente, mas numa interpretação melhor, né? Assim, porque depois a igreja de Coríntios, eles buscavam isso como um dom, né? Buscavam isso como um dom. E como as pessoas tinham muito a questão de ser batizado, era a pessoa falar em línguas, parece que isso também estava na igreja de Coríntios. Então a pessoa falava em línguas. Só que para os gentios, eles não entendiam nada. Então é uma língua estranha. Então língua estranha é bíblico. Ah, tá, entendi. Então tá. É bíblico, mas é em outro lugar, não é aí. Tá aí lá no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo, na verdade, Então, né, Roberto? o apóstolo Paulo, ele machuca muito essa questão das línguas, porque ele coloca o dom de língua como um dom lá embaixo. E ele fala que o dom de língua ele é tão pequeno que os outros dons é muito maior, né? E aí ele vai falar de profecias, de ciência, outros dons que se tem. E ele usa o dom de língua como algo muito pequeno. Ele coloca o dom de língua como algo infantil, como uma criança que está começando a aprender a falar, entendeu? Então a criança fala línguas estranhas, ele está balbuciando só. Aí o apóstolo Paulo derruba os irmãos com isso daí. Sabe o que fica muito assim, o caminho excelente que ele fala do amor? Você está me confundindo, hein? Por favor. Então vamos chegar lá, Ed. Boa. O apóstolo Paulo, ele coloca que o caminho excelente é o amor, né? No capítulo 13. Depois de ele ter falado dos dons. Isso daí também é uma outra preocupação, porque hoje em dia tem poucos cristãos que buscam os dons. Porque eles acham que os dons já não são tão importantes mais como o amor, quanto o amor, né? E aí a gente acaba que meio que desprezando, sabe? Parece que os dons são para pessoas loucas da igreja. Quando não, né? Parece que são tão necessários para ter uma igreja forte, uma igreja boa. Gente, vou comentar aqui da igreja, do comentário da Bíblia de Genebra, tá bom? Falar em línguas. Eu não sei se vocês têm a Bíblia de Genebra, mas se vocês quiserem ver depois, isso está na página 1423, tá bom? Tem um comentário aqui de Atos 2. Fala assim: alguns intérpretes consideravam essa frase como indicando que o milagre do falar em línguas ocorreu nos ouvintes e não nos que falavam. Só para explicar para vocês. Então, parece que algumas pessoas entendiam que, na verdade, não que eles falavam em línguas diferentes, mas que as pessoas ouviam cada um na sua própria língua. E tem uma discussão quanto a isso, tá bom? Se realmente eles falavam ou se realmente os outros que ouviam. Mas são poucas pessoas que concordam que quem ouvia na sua língua. A maioria concorda que, na verdade, eles falavam em outras línguas. Continuando aqui. Isso é pouco provável, pois os apóstolos foram acusados de falar como se estivessem bêbados, indicando que algumas pessoas ouviram línguas que não conheciam, mas, de qualquer modo, sugerindo que os discípulos pareciam esquisitos, porquanto os acusadores não compreendiam claramente o que diziam.
Além do mais, visivelmente o Espírito Santo distribuiu o seu dom sobre os discípulos, isto é, no versículo 3, versículo 4, e não sobre a multidão, né? Então, não eram todos que estavam ali falando, né? Como se tivesse uma chuva do Espírito e caiu sobre todo mundo ali. É que é o texto lá que os irmãos escolheram para encher a casa, na verdade, não é algo como cair uma chuva ali e transborda aquele lugar. É mais o ato de cair sobre cada pessoa, é específico mesmo. Não é algo que vai trazer um impacto em todos, mas é sobre cada um, e esse cada um é sobre cada um que o Espírito Santo quer que caia. Isso acontece muito no culto, né? Tem culto que para um é um culto da hora, foi abençoado, que bom. Tem outras pessoas que é um culto vazio, é uma coisa triste, uma coisa mais ou menos. Comentando esse ato aqui da Bíblia de Genebra, a multidão ficou maravilhada, né? Então, o Espírito Santo ali distribuindo o dom de línguas ali, parecia que estavam umas pessoas meio que embriagadas. A Bíblia de Genebra, para você ver, irmãos, o comentarista aqui, ele comenta bem pouco, porque é um assunto que ele parece que ele não quer espantar tanto o leitor, porque a gente sabe da divisão que se tem, né? Da divisão que se tem. Então, você acaba espantando certos leitores, ainda cristãos. Então, um comentário bem raso, assim, da Bíblia de Estudo de Genebra. O comentarista da Pentecostal, ele já é um pouco mais ousado. Vou ler para vocês aqui. Ele dedica, não é só uma página não, tá? Tem mais que uma página aqui. São vários comentários da Bíblia Pentecostal. Com bastante ousadia. Vamos lá. E na Bíblia Pentecostal, esse comentário está na página 1631. Estão preparados? Vamos lá. O falar em outras línguas era, entre os crentes do Novo Testamento, um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo no Espírito Santo. Tem as referências aqui que ele coloca. Esse padrão bíblico para o viver na plenitude do Espírito continua mesmo para os dias de hoje. Então, vocês já perceberam que o escritor da Pentecostal, o comentarista aqui, ele já é bem mais enfático, né? Bem mais claro assim no pensamento dele. O verdadeiro falar em línguas. As línguas, primeiro, as línguas como manifestação do Espírito, falar em outras línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, uma expressão vocal inspirada pelo Espírito, mediante a qual o crente fala em uma língua que nunca aprendeu. Estas línguas podem ser humanas, atualmente faladas, ou desconhecidas na terra. Não é fala estática, como algumas traduções afirmam, pois a Bíblia nunca se refere à expressão, para referir-se ao falar em outras línguas pelo Espírito. Então, ele coloca aí como é uma língua que não se aprende, mas é uma língua que o Espírito Santo ensina, né? Pode ser uma língua humana, quer dizer, uma língua de outro país, pode ser que a pessoa se manifesta nisso falando uma língua de outro país, ou pode ser uma língua aí que ela é falada em mistério com Deus, que o apóstolo Paulo comenta depois, né? Em Coríntios 12, que a pessoa fala em mistério, e isso é língua estranha da terra, ele fala em mistério com Deus. 2. Línguas como sinal externo inicial do batismo no Espírito Santo. Falar em outras línguas é uma expressão verbal inspirada, mediante a qual o Espírito crente e o Espírito Santo se unem no louvor ou numa profecia. Desde o início, Deus vinculou o falar em outras línguas ao batismo no Espírito Santo, de modo que os primeiros 120 crentes no dia do Pentecoste e os demais batizados a partir de então tivessem uma confirmação física de que realmente receberam o batismo no Espírito Santo. Desse modo, essa experiência podia ser comprovada quanto a tempo e local de recebimento, no decurso da história da igreja. Sempre que as línguas como sinal foram rejeitadas ou ignoradas, a verdade e a experiência do Pentecoste foram distorcidas ou totalmente suprimidas. Né? O último comentário aqui do Pentecostal, da Bíblia Pentecostal, ele fala que quando a gente ignora ou quando a gente
põe de lado essa experiência de falar em línguas, nós estamos distorcendo ou suprimindo, né, o dia de Pentecoste. Então, para ele, um sinal claro, visível, de que o batismo com o Espírito Santo ocorre é a partir da língua. É tenso, né? Tem uns comentários aqui ainda, 3. O dom como a línguas como dom. Falar em outras línguas também é descrito como um dom desconhecido ao crente pelo Espírito Santo. Este dom tem 2 propósitos. O falar em outra língua seguido de interpretação, isso pelo Espírito, né? No caso de estar em público, e o falar em outras línguas pelo crente para se dirigir a Deus nas suas devoções particulares, e deste modo ele edifica a sua própria vida. Isso está em Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 14, significa falar ao nível do Espírito, com o propósito de orar, de agradecer, de cantar, né? Isso a gente via mais comumente, né, na igreja, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, 10, 15 anos atrás, as pessoas até mesmo cantavam em línguas, oravam em línguas e até mesmo pregavam, né, em línguas. É um assunto bem interessante para a gente. Tem algumas línguas que são falsas, né? Isso o escritor aqui da Bíblia Pentecostal, ele faz esses comentários. Tá bom? Então, só agora fazer um comentário breve aqui do estudo de Champlin, aí a gente vai seguir, tá bom? Nosso estudo. Vamos ver onde é que eu estou aqui. Gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, pode falar, tá bom? Tá de boa. Vamos lá. Tem no chat, Rô. Tem, vamos ver. Ele vai só pagar R$250 de convênio. Ele pode fazer isso? Não pode. Então, deixa eu mostrar. Bom, vamos começar de trás para frente, tá bom? Vou responder minha opinião aqui de trás para frente. Eu acho que sim. Acho que a letra, ela abafa, assim, os dons. A gente estuda tanto que nós ficamos um pouco céticos, pode dizer assim. Sabe qual é o problema, Wagner? Eu acho que a gente desconfia, a gente fica desconfiado. Isso é muito chato. A gente passa a não acreditar mais. Então, às vezes o pregador está indo até bem ali, aí ele, sei lá, tem alguma coisa e a gente fica desconfiado. E essa desconfiança, quando entra no nosso coração, a gente vai buscar resposta no estudo. E no estudo você estuda várias pessoas, você fica um pouco cético. Eu acho sim que essa questão de estudar bastante abafa um pouco os dons. Mas não é que nós não podemos estudar, nós devemos sim buscar o conhecimento, mas com os dons. Buscar o conhecimento com poder. Assim, eu acho que deve andar a palavra de Deus. O ambiente era para comemorar o Pentecostes, acho que sim mesmo, realmente. Nesse caso também é de encher as pessoas, né? E nesse caso de encher a casa, é de encher sim a casa, encher as pessoas, né? Como o pastor comentou na pregação ontem. As pessoas, eu e você, né? Deus investiu na gente, uma casa, meu Deus do céu, maravilhosa. Fala, Eide. Hoje em dia é muito difícil as pessoas buscarem os dons junto com a palavra. Ou tá na igreja, eu mesma, assim, tem muitos anos que eu não vejo isso. As pessoas estão mais preocupadas com outras coisas, mas os dons, eles são muito importantes, né? Todos eles. Mas eu não vejo assim, tipo, cura. Eu já vi criança ressuscitando, e é uma coisa assim que você fala assim, é uma coisa de louco, né? Mas eu já vi, eu estava presente. Então, assim, hoje as pessoas, elas não buscam mais isso. Elas estão tão preocupadas com a sua vida terrena, que a vida espiritual, ela ficou meio que de lado, sabe? Eu não sei se porque eu cresci numa época meio primitiva, mas para mim foi muito bom, foi muito importante. Você ri, né, presbítero Wagner? Então, assim, eu falo que eu acredito muito. Muito, 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 muito mesmo. Mas eu
tipo, vejo em poucos lugares isso. Bom, eu acho que hoje essas manifestações, Eide, ainda acontecem, né? O negócio é que a igreja não está concentrada no nosso ambiente, né? Mas a igreja não está mais concentrada no nosso ambiente. A igreja ela é muito, muito, muito grande. Então, e outra coisa é, né? Nós vamos ver onde que o Espírito Santo ele tem essa graça, né, de manifestar poder da tua vontade, né? Então, eu acho que é isso. A igreja ela é muito ampla hoje, né? A igreja é muito ampla. Acho que nós não podemos dizer talvez assim que nós estamos barrando o Espírito, porque eu acho que o ser humano ele é incapaz disso, né? Eu não falo assim, mas eu falo mais que o Espírito Santo manifesta do poder da forma como ele quer, né? Da forma que ele quer e como ele quer. Nós vemos vários sinais hoje ainda de manifestação de poder, o que nós não temos visto tanto com tanta frequência mais, mas nós ainda vemos vários sinais. Não é comum mais hoje, infelizmente. Agora, olha, eu tiro por mim, a Alice quando estava no hospital, eu vi a Alice morrendo. Isso foi assim muito terrível para mim. E naquela hora eu pensei, eu falei assim, eu preciso usar a minha fé. E eu comecei a orar, e os médicos do meu lado, elas não entendiam nada, mas também não me pararam. E eu comecei a louvar no ouvido da Alice, tão pequenininha, e sem reação nenhuma, sem pulsação, o coração batendo bem fraquinho, sabe? A saturação dela lá embaixo. E aí eu comecei a ver a Alice retornando. E para mim aquilo foi muito grandioso, porque os milagres de Deus, ele existe, os dons, ele existe, a fé existe, mas a gente precisa exercitar isso. A gente não barra o Espírito Santo. A gente só não dá o espaço que ele necessita na nossa vida para que possa ser atuado. Eu penso assim, né? Eu não sei se eu estou errada. Sim, na verdade eu acho que a gente não fala tanto, né? O Espírito Santo ele opera, ele manifesta o seu poder, mas a gente não fala tanto, eu acho. Eu acho que as coisas que acontecem para a gente olha mais como uma questão mais natural do que sobrenatural. Acho que é isso, mais ou menos. Não que a gente talvez também não dê lugar. Todo cristão ele está sempre pedindo, hoje talvez de uma forma um pouco diferente. A gente pede para encher, os nossos louvores falam muito isso, né? Enche aqui, toma minha vida, sabe, me dá direção. Todos esses pedidos é uma forma de querer que o Espírito Santo tome a frente da vida, né? Toma parte na nossa vida e nos direciona ainda. Mas a gente talvez não comenta tanto, né? O quanto o Espírito Santo nos mudou a gente de direção. Se pensar em fazer uma coisa, o Espírito te direcionou para outra, te proibiu de uma coisa, te direcionou para outra. Então, o apóstolo Paulo, o Lucas, ele comenta que o Espírito Santo falou que ia pregar em tal lugar, aí ele falou assim, o Espírito Santo falou que não era para pregar em tal lugar, para pregar em outro lugar. Então, para a gente hoje, isso é maravilhoso, mas a gente também não consegue perceber isso que acontece. Por exemplo, o Espírito Santo direcionou a gente para ir trabalhar em um lugar, e lá naquele lugar você manifestou ali um poder de Deus, pregando, falando alguma coisa de Deus. A gente não comenta isso, porque a gente não consegue ver, nós não temos essa percepção, mas o Espírito Santo sim, continua atuando, e a igreja continua avançando, né? Esses são os últimos dias. Então, os velhos terão visões, as crianças profetizarão e tudo isso. Deus continua operando, sim. É claro que a gente hoje está muito desconfiado, né? Nós estamos muito desconfiados de tudo, na verdade. Mas o Espírito Santo continua em nosso meio, continua habitando em nossas vidas, sim. O que nós temos que fazer é justamente isso que a Aide falou mesmo. Dar lugar é manifestar mais, sabe? Deixar mesmo que o Espírito Santo venha falar em nossa boca, venha manifestar em nossas vidas o seu poder, tá? Deixa eu comentar aqui só esse detalhe aqui do Champlin, aí a gente continua
o assunto. No livro de Atos foram falados idiomas humanos, né? Então, para Champlin já não era mais língua estranha, né? Era idiomas humanos. Ele fala que a visão dele é que Deus estava unindo o que Deus tinha separado em Babel, né? Que as línguas foi uma forma de separar pessoas, o que agora Deus estava fazendo era unir pessoas para falar uma língua só, que era a língua de Deus, né? Então, era as pessoas se unindo para falar uma nova língua, que era um evangelho, né? Que era viver em comunidade. As línguas no Pentecostes tiveram o efeito de evangelizar, né? Para a gente hoje, a gente comenta muito que a língua ela é mais um ato de impressionar as pessoas do que propriamente manifestar o poder de Deus para ganhar alguém. Vocês concordam com isso? Então, tá acabando, a chamada termina em 10 minutos. Como é que funciona isso, Débora? Isso, Roberto, é aquele esquema de 1 hora. Tá Aí, bom. eu crio uma nova sala. Ou você acha que você consegue em 10? Não, nós vamos parar quando acabar, tá bom? Tá bom. Acabou aí, acabou, parou. A Tá gente bom. comenta outra oportunidade. Então, aqui para Champlin, ele Anotar todas as dúvidas. ele coloca a língua como um sinal de evangelizar. E realmente, naquele caso ali, a língua tinha propriamente, era exclusivo isso. Não só para manifestar o poder de Deus, mas para manifestar o poder de Deus no evangelismo. Parece que foi este o propósito do Espírito Santo ali, para poder pregar, né, a palavra. Hoje em dia, o dom de língua ele é usado muito para impressionar o público, né? As pessoas vão acreditar, tem um público aí que acredita mais se tiver no meio da pregação ali, ou no meio do louvor, um pouco de línguas ali misturada, tem um público que dá mais ênfase, dá mais crédito, né? Acredita mais do que se for uma coisa, se correr uma pregação de 1 hora sem falar em nada de línguas, tem pessoas que acham que é necessário ter a línguas, mas cada um, né? Temos aí a descida do Espírito Santo no capítulo 8 e no capítulo 10, tá bom? De Atos. Isso eu vou comentar com vocês, tá bom? Que isso é importante, porque a descida do Espírito Santo não ocorre somente no dia de Pentecoste, tá? Ela ocorre também nos samaritanos, que é o caso de Atos capítulo 8, e ela ocorre também em Atos capítulo 10, né? Que é para os gentios, que quando Pedro vai orar pela casa de Cornélio. Bom, quero ler com vocês em Atos capítulo 8, pode ser? É do 18 ao 24. Oxe, não. É um pouco antes, tá bom? Desculpa aí, irmãos. Versículo 14. Atos 8, versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Este texto aqui nos mostra que o Espírito Santo, ele não foi derramado só, né, nos judeus ali convertidos ao judaísmo ou os judeus que estavam reunidos no Pentecoste, naquelas festas, né? Mas em outras cidades também, como em Samaria. Então o Espírito Santo desceu ali. O que parece também é que com a pregação de Filipe, os samaritanos passaram a crer e eles eram batizados na água, mas eles não eram batizados no Espírito Santo. Isso que o Lucas comenta, né? No versículo 16, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, batizado na água. Isso é um texto bem assim, para a gente pensar, né? Mas o Espírito Santo, isso é uma questão agora de opinião, o Espírito Santo não deixa de habitar numa pessoa que confessou a Jesus como Senhor.
Para mim, toda pessoa que confessa Cristo como Senhor só confessa a partir do momento que o Espírito Santo habitou na vida dele. Mas a questão de descer como Pentecoste, ou manifestar algum poder no batismo, parece que era a partir da imposição das mãos dos apóstolos. Isso, irmãos, é bem interessante, hein? Essa questão do Espírito Santo descer em outras cidades provocava muito os judeus, porque eles queriam não que queriam, mas eles interpretavam assim, que o Espírito Santo era restrito, né, somente ao judaísmo. A gente pensa muito na igreja como a igreja judaica, né? Ainda bem que o apóstolo Paulo depois ele veio libertando a gente disso daí. Mas então a gente não precisa estar preso nessas coisas que se tem hoje, né? Principalmente em costumes do judaísmo. Mas que a igreja ela é livre no Senhor e livre pelo Espírito Santo, e que tem aí os seus costumes, tem a sua cultura, tem seu pensamento, tem as suas regras, mas que também servem a Deus com a sua cultura, com as suas regras, com os seus costumes, com os seus ensinamentos, mas que servem a Deus, né? Tem que ter uma visão muito ampla do Evangelho para entender isso, hein? Muito ampla do Evangelho para entender isso. Aí nós vamos comentar sobre missionários, sobre terras, sobre investimentos de dinheiro e tudo mais. Então, nós podemos pensar em muitas coisas a partir deste assunto. Quando o Espírito Santo ele desce em Atos 10, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Deixa eu ler para vocês aqui, acho que é o versículo 44 só. Aí nós vamos estar parando daqui a pouco. 10, 44. Aqui, ó. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, né? Então, o Espírito Santo desceu ali sobre a casa de Cornélio e observem que Cornélio, ele era uma pessoa que já servia a Deus, as pessoas que moravam com ele ali, os seus servos também já serviam a Deus, mas que ainda não haviam recebido o Espírito Santo. É um assunto para a gente discutir. Irmãos, o Espírito Santo, ele desceu sobre Jerusalém, né? Ele desceu sobre Samaria e agora ele desceu sobre os gentios. Isso significa que a igreja vai avançar. A igreja vai avançar. Então, são temas do nosso próximo assunto aí, tá bom? O avanço da igreja. Agora, a partir dos gentios, a partir da casa de Cornélio e do capítulo 9, que é a salvação de Paulo, aí nós vamos comentar aí a respeito do avanço da igreja. Fica muito claro no capítulo 8, quando a igreja é perseguida, ela é perseguida no propósito de expandir, né? De se expandir, de avançar. Então, o avanço da igreja vai ser os nossos próximos comentários aí, tá bom? Gente, muito bom ver vocês, muito da hora mesmo. Deus abençoe cada um, que nós possamos ter cada dia mais vontade e sede, né, de meditar na palavra de Deus e também de conversar um pouquinho com os irmãos, né, com as pessoas. Isso é maravilhoso. Amém. É bem isso mesmo. A saudade a gente consegue matar daqui. Estamos voltando aos poucos, né, para o presencial, mas só de ver vocês, sim, quando a gente consegue, né, aos domingos, é muito bom bater esse papo. Como a gente está com o tempo bem apertado, tem um monte de dúvida, provavelmente, né, porque esse assunto é bem polêmico. Aí cada um quer expressar a sua opinião, enfim. Mas é um pouco daquilo, da nossa intimidade com Deus também, né? Deus que... É aquilo que você falou, a interpretação é nossa, mas ela vem do Espírito Santo, então não tem como ser carnal. Então aí vocês guardem as dúvidas e a gente traz no domingo que vem, um pouquinho antes da gente começar o outro assunto, pode ser, presbítero? Porque daí a gente estende um pouquinho mais, né? Que a gente coloca um segundo link para a gente continuar a aula na semana que vem, tá bom? Agora eu queria pedir para alguém se dispor para fazer uma oração, para a gente finalizar. Lembrando do presbítero Elias, do Carlão, do presbítero Benedito, Deus restaure a saúde deles, amém? E aí, quem quiser iniciar aí a oração, iniciar e terminar.
Fica à vontade. Ok? Presbítero Wagner. Que ele já fechou o olho, então vai ser tu mesmo. Amém. Senhor, Deus eterno, obrigado, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esse período tão importante que podemos passar na tua presença, Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que veio de forma certeira ao nosso coração, Senhor. E despertou em nós a vontade, Senhor, de querer usar os dons que nós temos e de descobrir aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Ó Deus, nos dá um domingo de bênção e de vitória, Pai. Mas que o Senhor também possa visitar a vida do presbítero Benedito, a vida do presbítero Elias, a vida do Carlos. Alcançar, Senhor, essas pessoas com a cura do Senhor, com a bênção do Senhor. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, uma semana de bênção